E aí galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira, vamos para mais algumas dicas de física. Vamos trocar uma ideia hoje sobre alguns conteúdos bem bacana para vocês, alunos do ensino médio. Bom, nesse bate-papo, nessa aula de hoje, vamos falar sobre três situações: constituição do átomo, choques elétricos e cargas elétricas. Vamos entender melhor o que são essas três coisas. Vamos lá! Bom, pessoal, agora vamos iniciar falando sobre átomos. Tudo bem? Bom, uma coisa que é muito importante nós sabermos: tudo que existe no universo são formados por átomos. Olha lá. E os átomos são formados basicamente por prótons, elétrons e nêutrons. Eu digo basicamente porque tem várias outras partículas elementares, mas vamos deixar isso para física moderna. Próton, carga elétrica positiva, elétrons, carga elétrica negativa. E o nêutron não tem carga elétrica. Mas vocês poderiam perguntar, mas para que serve esse nêutron então? Ele serve para dar estabilidade no núcleo do átomo. Quando formos falar em física moderna, mecânica quântica, vocês vão entender perfeitamente qual a função desse nêutron na constituição do átomo. O átomo basicamente é isso daqui. Ele tem um núcleo, certo? Núcleo central, que é formado por prótons e nêutrons. E em torno do núcleo, orbitando na eletrosfera, temos os elétrons, beleza? Então esse daqui é o chamado modelo planetário. Há outros modelos depois de Rutherford Bohr, mas esse é assunto para física moderna. Então, gravando aí, no núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons, e orbitando, girando, estão os elétrons. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre choques elétricos, analisar qual o impacto no nosso corpo. Bom, aqui eu coloquei uma tabela de correntes elétricas e quais os efeitos que determinadas correntes causam no corpo humano. Então vocês podem ver que a gente pode desde sentir uma dor, quanto a dependendo atravessar pelo coração, e esse período for maior que 1 segundo, pode causar fibrilação cardíaca e levar à morte. Detalhe: você já deve ter ouvido falar que é muito perigoso tomar um choque quando se está tomando banho. Onde que está o detalhe? Aqui, pessoal. Quando nós estamos com a pele seca, o corpo humano, né, com a pele seca, a resistência é em torno de 1 milhão de ohms. Já quando nossa pele está molhada, a resistência elétrica cai bastante, cai para a ordem de 1000 ohms. Então vamos simular um choque elétrico com a tensão de 127 volts num corpo com a pele seca e com a pele molhada. Olha aqui. Intensidade da corrente é igual a U, que é a tensão dividido pela resistência. Então, tensão 127 volts, resistência 1 milhão de ohms. Dividindo, temos uma corrente elétrica de 0,00127 amperes. Uma corrente elétrica como essa, nós podemos sentir dor. Ou seja, se a pessoa tomar um choque de 127 volts, o conhecido 110, e o corpo tiver com a pele bem seca, o impacto vai ser apenas sentir dor. Pele molhada, olha o que acontece, pessoal, os mesmos 127 volts, só que agora a resistência passou a ser 1000 ohms. Nesse caso, a corrente elétrica é de 0,127. Se a gente observar na tabela, 0,127 é maior do que essa situação aqui, ou seja, um choque de 127 volts. Se o corpo estiver molhado, tem uma grande probabilidade de levar à morte, porque a resistência cai bastante e com isso a corrente elétrica se eleva. Tudo bem, pessoal? Então aqui a simulação de um ou de outro. Muito cuidado, pessoal, quando for manusear, se for lidar com eletricidade, se for fazer alguma manutenção na sua casa, sempre é recomendado que ela seja feita por profissional especializado. Muito cuidado com isso, os choques elétricos podem ser fatais. Anualmente morrem milhares de pessoas aí com efeitos de choque elétrico. Tudo bem? Bom, pessoal, agora vamos bater um papo sobre eletrização. O que nós precisamos saber sobre eletrização? Que cargas de sinais contrários se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, olha aqui, positivo com positivo
se repelem. Negativo com negativo também se repelem. E positivo com negativo se atraem. Aí vem aquele famoso ditado, os opostos se atraem. Tudo bem? Então, quando falamos de eletrização, temos que ter em mente isso daí, que cargas de mesmo sinal se repelem, carga de sinais contrários se atraem. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre eletrização no cotidiano, onde a gente vê no nosso dia a dia essas questões de eletrização. Eu coloquei algumas situações aqui. Você já deve ter feito o teste de aproximar o braço da tela da TV e notou que os pelos do braço são atraídos pela tela da TV. Isso é um exemplo de eletrização, certo? A tela da TV está eletrizada e por isso há essa atração. Os cabelos eriçados também, principalmente naquela época mais seca do ano, vamos pentear os cabelos aí e acontece de ficar eletrizado. Parece que eles ficam um pouco aí teimosos, ficam meio eriçados. Outra situação muito comum é os chamados choquinhos, quando a gente vai tocar em objetos metálicos. Principalmente nessa época seca, como eu disse, às vezes você está com algum agasalho, vai até tirar a blusa, houve até uns estalinhos, tal. Isso daí é porque nós estamos com acúmulo de cargas elétricas, tudo bem? Então, se você está nessa situação e vai tocar em algum objeto metálico, você tem a sensação do choque. Isso acontece também quando às vezes você vai pegar na mão de um colega, cumprimentar, tocar um colega e percebe aquele estalinho, aquele choquinho. Por quê? Você está com acúmulo de cargas elétricas. E quando você pega na mão do colega, o corpo humano conduz eletricidade, então o seu excesso de cargas elétricas vai passar para ele. E naquele momento tem a sensação do choque. Por que o objeto metálico? Porque os metais também conduzem energia elétrica, conduzem cargas elétricas. Então, se você vai tocar num objeto metálico, você tem a sensação do choque. Então, esses são alguns exemplos da eletrização em nosso dia a dia. Bom, pessoal, então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Falamos sobre átomos, constituição, cargas elétricas, cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Comentamos sobre choque elétrico, tudo bem? Falamos um pouco dessa questão da eletrização no nosso dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos à disposição. Abraço a todos, tamo junto.